Saudações, pessoal. Hoje eu venho trazendo um conteúdo que é a respeito de estimar o valor previsto pela curva de calibração, ou seja, você tem interesse na concentração de um analito, né, e você fez uma curva de calibração na forma reta, na forma dessa função afim aqui, ó, y igual a B1x mais B0, tá certo? Onde x é a concentração prevista no domínio da calibração. Por que eu digo no domínio da calibração? Porque, na verdade, você pode ter outros processos aqui, por exemplo, uma diluição, uma correção de recuperação, que vão alterar a equação do mensurando aqui. Por isso, neste exemplo, eu estou tratando uma equação do mensurando simplificada, que é a equação do mensurando no domínio da calibração. Alguns ensaios trabalham com uma equação como esta aqui, mas não é a maioria, tá certo? Porque geralmente você precisa colocar uma correção de recuperação, ou geralmente tem uma diluição, alguma medida de massa e volume que vai entrar nessa equação do mensurando, mas vamos tratar deste exemplo mais simplificado. Então tome a equação da reta que você calibrou. O y, sinal instrumental, é igual a B1, que multiplica pela concentração x aqui, mais B0. E aí você vai prever pela função inversa à reta aqui, ó, x, que seria a concentração do analito, é igual a y menos B0 sobre B1. Tá? Aqui é a equação do mensurando simplificada, conforme eu falei. Concentração do analito, sinal da amostra, ou sinal instrumental, digamos assim, da amostra, menos o intercepto sobre a inclinação. Esta equação vai te dar o valor previsto, esperado, para a concentração do analito no domínio da calibração, conforme eu falei. E a respeito da incerteza desse valor de concentração do analito, como é que você vai descobrir? Bom, você tendo posse dessa equação do mensurando, você consegue estabelecer uma expressão da incerteza de medição, uma incerteza padrão combinada, porque eu só posso estabelecer uma expressão da incerteza padrão combinada a partir de uma equação definida, por mais simples que ela seja, né? Você não pode inventar uma expressão de incerteza para a qual não se tem uma correspondência de cada incerteza que aparece debaixo da raiz aqui dentro dessa equação. Então veja como é que fica aqui, ó. Concentração, incerteza padrão da concentração do analito vai ser a raiz de tudo, né? Primeiro termo é a derivada da concentração do analito em relação à variável sinal da amostra vezes a incerteza do sinal da amostra, o sinal da amostra aqui, todo esse produto ao quadrado. Essa multiplicação do coeficiente de sensibilidade vezes a incerteza da variável que eu estou estudando chama contribuição do sinal da amostra. Então esse produto aqui vai se chamar contribuição de incerteza do sinal da amostra. Ele é o quadrado mais a derivada da função concentração analito com relação a B0, que multiplica a incerteza de B0. Lembrando que a incerteza de B0 é um resultado proveniente lá do vídeo que eu expliquei sobre mínimos quadrados, ou outra forma que você tem estimado. Toda essa contribuição ao quadrado, mais a derivada da função concentração analito em relação a B1, que é a inclinação da reta, vezes a incerteza de B1. Isso chama contribuição da inclinação, contribuição para a incerteza da inclinação ao quadrado, mais aí vem o termo de covariância, porque B0 e B1 não são estatisticamente independentes. Se fossem, eu parava por aqui. Mas para colocar a combinação delas aqui na covariância, no termo de covariância, você precisa fazer da seguinte forma. 2 vezes, porque é o resultado lá do produto notável da série de Taylor que eu já expliquei, a derivada da função em relação a B1, vezes a derivada da função em relação a B0, vezes a covariância de B1 e B0, que também é um resultado lá do mínimos quadrados, já foi explicado em outro vídeo. E agora o que me resta fazer? Para determinar a incerteza aqui do valor esperado da concentração do analito que você quer prever, você precisa simplesmente calcular essas derivadas, tá certo? Então veja bem, a derivada desta função com relação ao sinal instrumental, basta você separar essas frações, fica sinal sobre B1 menos B0 sobre B1. Separando essas frações, você nota que a derivada é a constante que multiplica o sinal, né, que é 1 sobre B1. Então a derivada, o resultado dela é 1 sobre B1. Por sua vez, a contribuição é 1 sobre B1, que multiplica a incerteza do sinal instrumental da amostra. E quem seria, portanto, a derivada de B0? Ora, uma maneira fácil de verificar, como você tem aqui uma subtração, né, poderia ser uma soma, mas aqui tem uma subtração,
a derivada é a mesma com sinal trocado. Se fosse uma soma, a derivada seria a mesma, 1 sobre B1. Como ele tem um sinal trocado aqui de menos, é uma subtração, a derivada fica menos 1 sobre B1. E, portanto, a contribuição de incerteza do parâmetro B0 fica menos 1 sobre B1, que multiplica o de B0. Essa é a contribuição. E a derivada com relação a B1? Ela já é um pouquinho mais complicada, porque, na verdade, é a regra do denominador, quando a variável está no denominador. Quando a variável está no denominador, você inverte o sinal do numerador, ou da fração inteira, tanto faz, como eu inverti aqui. Em vez de sinal menos B0, eu coloquei B0 menos sinal, é uma inversão de sinal. Dividido por B1 ao quadrado, a variável em questão ao quadrado. Lembrando que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Esse é o conceito aplicado. E, portanto, a contribuição é o resultado dessa derivada que multiplica o U de B1, que é a incerteza da inclinação, toda ela ao quadrado. E aí basta você replicar mais duas vezes a derivada que já foi calculada com relação a B1, a derivada que já foi calculada com relação a B0, vezes a covariância de B0 e B1. Portanto, esse é o modelo que mostra o resultado esperado da concentração do analito no domínio da calibração e a expressão da incerteza combinada para este analito, para essa função. Obviamente que se tivesse volumes de diluição, se tivesse uma correção de recuperação, a concentração de material de referência dividida pela concentração experimental para fazer essa correção, as derivadas seriam diferentes, né? Teriam esses elementos, volume, correção, concentração, mas o raciocínio seria exatamente o mesmo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.